Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e com a Leonor Rosas. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E bom, embora soubessem que estamos num pequeno périplo para eleições sem a nossa querida Leonor Rosas, porque está em campanha, em que vos iremos trazer 4 convidadas, 4 mulheres candidatas dos 4 partidos mais votados, excluindo o Chega, ou seja, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PS e PSD. Nós, neste momento, achamos que faz sentido fazermos uma pausa no nosso especial e falarmos sobre o debate. Estamos a gravar hoje, quinta-feira, dia em que nos estão a ouvir, esperemos nós, que tenham esperado pela notificação, cair no vosso telefone e imediatamente irem ouvir a Lei da Paridade. Mas gravamos um dia mais tarde do que aquilo que é habitual, porque achamos que faz sentido, talvez porque vocês estavam a jantar numa véspera de feriado, nós fazermos um resumo do que se passou no debate. E eu perguntava-te, e passava já para ti, Maria, certamente deves ter dado notas, eu também, podes dar as tuas notas se quiseres, mas perguntava-te se não te parece que era profundamente necessário que Pedro Nuno Santos dominasse este debate. Montenegro podia empatar e passar, e acho que Pedro Nuno Santos não dominou absolutamente nada, exceto a Câmara, quando ficava a olhar para ela. O que é que tu achas? Eu concordo. Eu acho que foi um debate muito renhido. Anda muita gente a fazer esta coisa, portanto isto não é nada original de... está com umas sondagens, está bastante empate técnico, mas o problema de facto do empate, e tu disseste bem, é que Pedro Nuno precisava mesmo de ganhar, até por uma razão acho que é muito fácil de entender, que é, nós vamos começar a campanha oficial agora, e a campanha oficial daquelas 2 semanas antes das eleições, portanto antes do dia 18 de maio, são normalmente mais cruciais até do que os debates. Se nós olharmos para as sondagens, há mais oscilação de voto, e nós, apesar de termos tido diminuição de indecisos, continuamos com imensos indecisos. 15% é imenso, é menos do que o ano passado, mas é muito, e portanto há muita margem de manobra ainda para os 2 partidos. Mas, problema, este ano temos a morte do Papa, o conclave vai começar, e portanto conclave, exatamente. Portanto, nós teremos provavelmente um novo Papa a meio da campanha, e isso vai roubar imensa atenção à campanha partidária. E depois o Sporting vai ser campeão, portanto. Pronto, e depois temos a questão do campeonato, que ainda não se sabe, supostamente. Sabe. Não é quem é que vai ganhar. Eu sou Benfica, portanto eu nem vou começar. Não, mas sabe-se já o dia. Vais ter um jogo uma semana depois de 7 de maio. Que é depois do início do conclave, e portanto esse jogo vai fechar, em princípio, vai fechar o campeonato. Pronto, e isso é mesmo dentro deste time frame, até dia 18 de maio, e portanto o problema para Pedro Nuno Santos, eu acho, é que ele nunca teve capacidade de arrancar. É que repara, ele estava a ganhar os debates, ganhou uma, acho que foi mais ou menos consensual, que ele estava melhor nos debates do que Luís Montenegro, até porque Luís Montenegro só fez 3, exato. E a substituição de Luís Montenegro é um homem do Caldas bastante pronto, que acho que devia estar onde... Não, eu não vou continuar, mas é fraco, foi francamente mal. Devia estar numa cava em Bruxelas, persegue. Podia estar onde está o senhor do PPM. Não faz sentido. Na máscara da SIC. Não faz sentido estar ali a representar a AD, porque não tem capacidade argumentativa, retórica, não tem a capacidade de Luís Montenegro. E Luís Montenegro é muito melhor em debates e, no entanto, escolheu não aparecer. É uma estratégia muito cavaquista da parte dele. Mas a questão é, Pedro Nuno Santos esteve melhor, mas nunca conseguiu. Quando estava a arrancar nos debates, morreu o Papa. Depois, a seguir, tivemos o 25 de Abril com uma manifestação da extrema-direita. A extrema-direita está séria, que nós também vamos falar se tivermos tempo no fim do nosso podcast, portanto mantenham-se aí. E tivemos a seguir o apagão. E, portanto,
Pedro Nuno Santos não conseguiu vir para este debate com a aura do ganhador de debates. E isso é muito difícil. E ele tinha de facto uma posição muito difícil, mas não conseguiu. Acho que não conseguiu superar Luís Montenegro. Acho que tiveram muito taco a taco. E isso, na verdade, é um passo para Luís Montenegro e uma negativa para Pedro Nuno Santos. Tu concordas, certo? O que é que tu dirias que foi assim, o melhor momento de cada um? Eu aqui vou ser um bocadinho polémica. Eu concordo contigo quando tu dizes que foi. Eu acho que no geral foi um debate desinteressante, acima de tudo. Acho que foi um debate absolutamente interessante e o principal culpado foi Pedro Nuno Santos. Se Pedro Nuno Santos não tivesse feito aquela conferência de imprensa em que de forma, devo dizer, muito pouco institucional, muito pouco própria de uma pessoa que quer ser primeiro-ministro, em que absolutamente culpou Luís Montenegro relativamente ao apagão, tipo que o homem tinha colocado as fichas todas abaixo de Portugal, essa atitude provocou que o apagão fosse o primeiro tema. Eu sinto que para aí a 10 minutos as pessoas já tinham desligado a partir daí. E o problema do apagão ter sido um grande tema é que não se tocaram em temas, sim, que Pedro Nuno Santos podia ganhar. Um exemplo. Não se falou no Chega neste debate. Em nenhuma circunstância. E nós sabemos pelas sondagens que o eleitorado do PSD, mais nestas eleições até do que nas anteriores, tem uma péssima visão de uma coligação com o Chega do que tinha até antes. Portanto, se Pedro Nuno Santos tivesse a capacidade de pegar nesse tema, seria muito mais benéfico para ele do que estar a falar do apagão, porque o apagão não tem... O apagão ia sempre ser o primeiro tema. Eu percebo o que estás a dizer, mas era fácil de os dois esvaziarem o tema se Pedro Nuno Santos não tivesse tornado isso um tema. Se Pedro Nuno Santos não tivesse feito a atitude, não tivesse tido a atitude que teve, se tivesse tido uma atitude até a Rui Rio... Nunca correu muito bem a Rui Rio. É verdade, mas acho que neste aspecto ele previu mal várias coisas. Achou que o apagão ia demorar muito mais tempo a ficar resolvido do que ficou. Acho que depois do apagão ficou uma muito boa imagem para Luís Montenegro relativamente a isso. Ia ficar sempre, exato. Ficou uma muito boa imagem. Não conseguiu tocar num tema essencial relativamente ao apagão, que foi o facto de nós não tivemos comunicações por causa do Ciresp. Exato. O Ciresp falhou mais uma vez. Mas como é que ele não ia conseguir fazer isso porque o governo de António Costa, enfim? É esse o ponto, é que isto falhou em Pedrógão, falhou nos incêndios em 2024, falhou não só circunstancialmente, mas de uma forma, eu diria até estrutural, no que se tem passado no país. E como é um problema que nem PS nem PSD conseguiram resolver, nenhum deles tocou neste tema. E há um parênteses sobre isso que eu gostava de dizer para quem nos está a ouvir, é que tens toda a razão, ninguém pagou no Ciresp porque os dois estão em falha perante o Ciresp, mas o PS está pior, porque nos incêndios de Pedrógão eu fui recuperar as notícias de 2017 e o governo pediu, como este governo está a fazer, um estudo independente sobre o sistema. Mas, e este é o problema, o estudo, eu já não me lembrava disto, o estudo foi pedido a um instituto que integra os acionistas do Ciresp. Que bom! Estás a perceber? Conflito de interesses de Portugal, let's go. Não, e entretanto, em 2018, notícia é: Ciresp escapa ao pagamento de multas por falhas nos incêndios e o governo desistiu de multar a empresa porque diz não ter evidências de que a empresa não cumpriu com o contrato. Enfim. Estás a perceber? Mas, portanto, o Partido Socialista não conseguia. Pedro Nuno Santos nunca iria falar do Ciresp, mas portanto, eu percebo porque foi tiro no escuro falar disto e depois para não falar do Ciresp a seguir, não é? Exato. E acho que aqui estamos relativamente em acordo, portanto eu queria pegar naquilo que foram duas circunstâncias do debate que me fazem crer que Luís Montenegro ganhou e que Luís Montenegro vai ganhar as eleições. Primeiramente, não se tocou num tema que foi bom para Pedro Nuno Santos, foi mau para Luís Montenegro, porque eu acho que uma das formas que ele está a conseguir captar eleitorado Chega é ter um discurso forte sobre segurança e imigração, e há eleitorado Chega que gosta disso, que está a vir para o PSD, e Luís Montenegro está a ter muito uma atitude de nós ouvimos-vos, nós entendemos as vossas preocupações, sabe-se que em termos percentuais a população que se importa mais com estes temas são os mais velhos, são aquele eleitorado que até o PSD tinha perdido, portanto consegue trazê-los de novo para si. E Pedro Nuno Santos tem uma enorme fragilidade, como nós bem sabemos, porque voltou para trás no flic-flac à retaguarda relativamente à manifestação de interesses que ainda não consegui explicar, e portanto esse tema também não foi colocado em cima da mesa. Mas ele tem um problema, Pedro Nuno Santos.
ele não consegue fazer um golo argumentativo para salvar a sua vida. Ele não fez ali um golo argumentativo sobre absolutamente nada e meteu-se num problema enorme relativamente à Spin Viva, em que colocou o nome de Pedro Cisa Vieira em cima da mesa de uma forma absolutamente desnecessária, que até acabou por desproteger uma pessoa do seu governo, e acho que isso nem sequer tem lógica. Portanto, não. Mas Pedro Cisa, ele faz porque Pedro Cisa Vieira fez aquilo que ele entende que o Luís Montenegro devia ter feito. Eu percebo isso, mas já é um tema complexo. Já é um tema que as pessoas têm dificuldade em entender. Já é um tema que, na minha opinião, e por isto é que eu acho que Luís Montenegro ganhou o debate, acho que, na minha opinião, Luís Montenegro passa a ideia, num país de 99% PMEs, em que as pessoas que têm empresas, a grande maioria delas, são empresas familiares, que se relacionam com o sentimento de, por ter um cargo governativo, não entregar ao desbarato a minha empresa, que entendem a circunstância, porque Portugal é um país de chique espertismo, é um país de acaba-se um jantar e há 5 pessoas a pedirem faturas com 511. Nós somos este país, portanto eu acho que isto verdadeiramente, acho que Luís Montenegro consegue ter um certo tom de empatia das pessoas relativamente a este tema. Podem considerar que existem falhas éticas ou não foi explicado em 100%, mas beneficia também de outro ponto, e que Pedro Nuno Santos, infelizmente, não consegue, estando ligado ao Partido Socialista, separar-se, que é esta ideia de é tudo igual. São todos iguais, é igual. Portanto, agora, mandarmos embora este Primeiro-Ministro que teve estes 11 meses de governação em que fez XYZ para vir alguém que ainda por cima foi estupidamente errático enquanto Ministro, para que é que eu vou estar a dar um tiro no escuro quando tenho aquele que eu manifestamente conheço? Eu acho que é isso. Ou seja, eu percebo o que tu dizes. Em relação, por acaso, à Spin Viva, eu acho que Pedro Nuno Santos esteve bem. Acho que não teve bem o suficiente. Mas eu tenho esse problema que é o que eu estou. Se nós olharmos para as sondagens, e as sondagens valem o que valem, mas se nós olharmos para as sondagens, vemos que os portugueses não. Que o caso da Spin Viva não magoou assim tanto a imagem pública de Luís Montenegro, efetivamente. Ou seja, ele teve uma queda de confiança. Os dois tiveram. Uma recente sondagem, acho que de ontem, diz que mais de 50% dos portugueses que estão, que não têm filiação partidária, não veem características boas nem em Pedro Nuno Santos nem em Luís Montenegro. Exatamente. Mas se nós dissermos os dois estão no zero, e o debate foi, eu concordo contigo, bastante desinteressante, porque mesmo na questão das pensões, em que Pedro Nuno Santos tinha um problema muito grande, porque Luís Montenegro fez um recentramento. Pedro Nuno Santos está a tentar fazer um recentramento ideológico. E a falhar. Mas porquê é que ele está a falhar? É que eu até acho que ele até está a ser bastante eficaz, porque disse, por exemplo, nós não temos nenhum preconceito ideológico em relação às PPPs na saúde. Isso é importante para os eleitores de centro que estão indecisos, por exemplo. Mas qual é o problema? É que Luís Montenegro já o fez o ano passado. E portanto Luís Montenegro ocupou o centro muito mais rapidamente. Um bocado a António Costa até. Pois. E conseguiu fazer isso primeiro. Chegou primeiro ao posto. E então, isso quer dizer que de repente quando Pedro Nuno Santos está a dizer pensionistas, por favor, confiem em nós, porque a AD tem um historial de não sei o quê, o Luís Montenegro só tem que dizer, bom, ele pode estar a falar do que quiser, mas viram o que eu fiz este ano? Exatamente. Igual para os professores, viram o que eu fiz este ano? Igual para os médicos, profissionais de saúde, viram o que eu fiz este ano. E ele tem razão. É que nos professores ele tem razão. Deixa-me só dar uma nota sobre as pessoas que é muito interessante, é muito engraçada. E quem lembrou isto foi Miguel Carrapatoso num excelente texto no Observador. Estava designado, e Luís Montenegro queria fazer o aumento extraordinário das pensões perto das autárquicas, ou seja, em setembro mais ou menos, para depois ter aquele elan para ir para eleições. Pedro Nuno Santos e o Chega forçaram-no a fazer em janeiro. Ou seja, ele vai para estas eleições já com o aumento extraordinário das pensões que os pensionistas sentiram no bolso e vai beneficiá-lo porque ninguém estava à espera que nós fôssemos para eleições antecipadas. Tanto que Pedro Nuno Santos, durante o debate, acho que até tenta fazer tenta safar essa narrativa quando diz nós até propusemos e o PSD votou contra. E depois ninguém quer saber, na verdade, porque esse é o problema. Eu já disse isto 1000 vezes, mas é que as creches gratuitas e os manuais escolares gratuitos são tudo medidas da esquerda à esquerda do Partido Socialista, mas ficaram um legado de António Costa. Ninguém quer saber. Mas isto para até lançando uma, não é provocação de todo, mas eu estou convencida neste momento, acho que posso dizer com mais ou menos alguma certeza, que Luís Montenegro vai ganhar as eleições, e não é por ser brilhante, não é por não ter problemas éticos. Nosso. Exato, de todo. E não é por não ter problemas éticos, que eu acho que tem.
E não é por desmérito de Pedro Nuno Santos assim tanto. O que eu acho que é porque nós estamos a ter um fenómeno muito paradoxal e muito engraçado. Ao mesmo tempo que estamos a ter o crescimento da extrema-direita, estamos a ter uma coisa que eu escrevi no Expresso esta semana, que é o Return to Boring Politics. As pessoas estão a querer o previsível. À séria, se tu olhares para o Canadá, o Mark Carney ganha porque ele é previsível. Eles sabem o que é que vão contar? Se tu olhares agora para as sondagens, para as eleições na Austrália na próxima semana, o Albanese que é o incumbente, estava péssimo nas sondagens e de repente tu tens um Trump cada vez mais imprevisível, tens uma guerra na Europa que não para, tens a China muito instável, sem tu conseguires perceber muito bem onde é que a China vai, e o Albanese, que estava péssimo nas sondagens e é um incumbente e não é muito bom, de repente, provavelmente, para a semana vai ganhar. E isto é extraordinário. Eu acho que nós não estamos imunes a isto. Se tu olhares lá para fora, muito instável. O apagão, muito instável. As pessoas lembraram-se que as coisas lhes podem fugir muito rapidamente. Exatamente. E quando as pessoas se lembram disto, preferem e precisam de estabilidade. Precisam de confiança. E Luís Montenegro percebeu isso perfeitamente. E por isso é que ontem quase que dava para jogar um jogo de beber shots cada vez que ele dizia seriedade. Porque ele não parava. Ele foi seriedade, confiança, estabilidade. A tentar colar Pedro Nuno Santos a uma imagem do irresponsável, do agitador das águas. É que se nós olharmos mesmo para o primeiro-ministro britânico, que ganhou este verão passado, ganhou porque prometeu uma mudança estável. Nunca foi tipo, vamos agitar. Pedro Nuno Santos percebeu, mas é um jogo muito difícil para fazer com um incumbente que só tem 1 ano de governação. E fazê-lo no pouco tempo. Eu concordo a 100% contigo. Queria aqui dar 2 toques. Eu acho que, e pronto, vou parar com as metáforas futebolistas. Já falei do Sporting 2 vezes e não quero que ninguém fique chateado comigo. Mas enfim. Mas é inevitável nas eleições, toda a gente faz essas coisas. Eu adorava poder fazer. Não faço ideia. Pois, tu ligas absolutamente zero, não é? Eu só sou do Benfica. Ok, Maria, não vamos. Okay. Então, como eu estava. Não sei, enfim. Uma pessoa que diz encarnado ser do Benfica, enfim. Não consigo entender. Não, eu digo vermelho para o Benfica. Eu só acho que são 2 cores diferentes. São mesmo. Não, enfim, eu gostava tanto que existissem bloopers deste programa para as pessoas verem as nossas discussões depois do microfone desligar. Sobre essa questão da estabilidade, eu acho que há outro ponto interessante e tu tens toda a razão. Eu acho que, acima de tudo, os portugueses. E uma coisa que se vê também nas sondagens que é interessante, que é os portugueses querem uma maioria absoluta. Os portugueses dizem que querem uma maioria absoluta. Eu acho que não querem uma maioria absoluta porque hipervalorizam Luís Montenegro. Eu acho que querem a sensação de não terem que voltar a ir a eleições. E numas eleições em que fomos pressionados para as mesmas, independentemente de considerarem que a culpa é do PS ou do PSD, eu acho que o que as pessoas querem é uma pessoa em que eles consideram que tem mais probabilidade de governar e governar bem durante o máximo tempo possível. E quer nós queremos, quer não, há aqui 2 fatores. É visto pelos portugueses, e acho que é evidente para qualquer pessoa que tenha 2 neurónios, que é mais fácil existir uma maioria à direita do que uma maioria à esquerda. Portanto, aquele eleitorado, eu farto-me dizer isto, o país está entre pessoas que alteram o seu voto entre PS e PSD. Portanto, este eleitorado que é móvel entre PS e PSD olha neste momento e vê em Luís Montenegro em capacidade de sucesso de ser primeiro-ministro, ser mandatado primeiro-ministro e de permanecer no cargo muito superior do que a Pedro Nuno Santos. E em segundo lugar, personalidade e a projeção da personalidade de cada um dos líderes. Eu ainda no outro dia disse isto na antena da SIC. Pedro Nuno Santos, embora esteja a tentar, e em muito pouco tempo acho que foi mal pensado no ponto de vista de comunicação política, até como é que em 3 semanas ele passou da pessoa que contra António Costa faz uma decisão sobre o aeroporto porque queria ser o decisor, para agora ser a pessoa que não decide absolutamente nada, não diz absolutamente nada, não toma uma posição sobre nada e até foi capaz de ir nos debates contra tudo o que foi dito por pessoas do PS, até próximas dele, como Alexandra Leitão, que é preciso construir mais relativamente à habitação. Portanto, mas olha que ele tem estado a fazer essa mudança de imagem neste ano inteiro. Ele tem, mesmo assim, eu acho que não foi nos 11 meses, acho que não foi no início. Acho que ele, a partir do Orçamento de Estado, percebeu que era a única linha que ele tinha para seguir. Acho que foi aí que ele acelerou. Acho que ele achava que ia ter mais tempo. Acho que ele achava que ia ter mais tempo para consolidar essa narrativa, mas acho que não está a conseguir. E acho que o Luís Montenegro consegue, acima de tudo, projetar várias coisas para cima da mesa. Terminou o dogma relativamente aos pensionistas do PSD. Pois é isso. Mas é que terminou esse dogma. É chave. É mesmo chave para ele. Terminou o dogma do PSD, não faz restituição de carreiras e não faz recuperação de tempo de serviço e não consegue dialogar com os setores sociais. Consegue atirar na cara Pedro Nuno Santos, isso ficou premente no debate.
nós conseguimos fazer em 11 meses o que 8 anos de governação do Partido Socialista não conseguiu fazer com os setores sociais. E nós conseguimos fazer. Mas é e que tem toda a razão. Tem toda a razão. E consegue passar a ideia de que o PSD não é o país agarrado à ideia de ter um excedente orçamental sem conseguir fazer retribuições sociais, enquanto o PS fica agarrado a isso, que é absolutamente surreal. Pedro Nuno Santos ficar colado à ideia de um partido que liga muito mais à estabilidade financeira do que propriamente à devolução de rendimentos aos portugueses é um erro crasso que ele não vai conseguir sair, porque penaliza, porque Luís Montenegro tem essa bandeira e depois penaliza-o à esquerda. E com isso eu concluo só dizendo que eu acho que nisto estamos de acordo, que parece-me que nós vamos estar aqui a fazer o rescaldo das eleições com Luís Montenegro a ganhá-las. Não acho que seja por imenso, acho que ganhá-las-á, e acho que as ganhará por uma circunstância de fatores que são mérito, quer queiramos, quer não, da comunicação política e posicionamento do PSD de Luís Montenegro, mas também por uma enorme fragilidade de Pedro Nuno Santos. Eu não sei se é assim tanto desmérito de Pedro Nuno Santos. Eu já achei, ou seja, se nós olharmos para o processo do Orçamento do Estado, foi desmérito de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos deixou-se enredar ali numa coisa que depois não conseguiu ter saída. Mas se nós olharmos para estes debates, eu acho que ele está a fazer o que pode. É muito difícil a posição dele. Por causa disso tu enumeraste, que é as grandes bandeiras do Partido Socialista foram roubadas pelo PSD. Por isso é que o ano passado eu estava tão entusiasmada quase com a estratégia do PSD de não é não. É mesmo muito importante. Se nós olharmos para António Costa e Rui Rio, em que António Costa até perdeu o debate com Rui Rio, portanto, by the way, debates não são assim tão importantes. E das últimas eleições, Pedro Nuno Santos ganhou o debate com Luís Montenegro e perdeu as eleições. Sim, portanto os debates são o que são. Eu não estou a fazer aqui uma extrapolação muito grande deste debate, mas o que eu estou preocupada em relação a Pedro Nuno Santos, do ponto de vista analítico, é Pedro Nuno Santos perdeu estas bandeiras todas, não conseguiu, e mais, forçou Luís Montenegro a dizer o não é não, que o ano passado eu acho mesmo que lhe deu as eleições, porque Rui Rio, por isso é que eu estava aí buscar Rui Rio, dá a maioria absoluta a António Costa, porque não consegue perceber uma coisa muito simples, que é, ele tinha que dizer não é não em relação ao Chega, porque senão isso é o melhor cavalo para o PS cavalgar em direção à vitória eleitoral. É o melhor. Até por causa da sondagem do Expresso que diz isso mesmo, que mais de metade dos eleitores do PSD não quer uma coligação com o Chega. Pedro Nuno Santos não tem nada, percebes? Onde é que ele vai atacar? No quê? É que ele tentou ensaiar um exercício que eu acho demagógico em relação ao sistema de pensões, a dizer que o grupo de trabalho que Luís Montenegro tinha criado ia, em última instância, privatizar o sistema de pensões. Eu não sei quantos votos ele acha que ganha com isso. Eu não sei, é assim, eu acho que há pessoas que podem ficar em casa e ficar com o pulgar atrás na orelha? Sim, porque de facto a AD tem um historial difícil em relação às pensões, mas depois rapidamente se lembram, lá está, dos aumentos extraordinários que receberam. Portanto, as pessoas votam com o bolso, isto é mesmo óbvio. E portanto ele estar a tentar fazer isto, quando Luís Montenegro depois diz eu prometo aqui que não vou fazer, não vou mesmo, é um tiro no escuro, porque ele já, aliás, é um tiro que depois vai fazer ricochete, porque só parece só que ele está a ser demagógico. É verdade que a pessoa que está à frente do grupo de trabalho que tem esta visão de privatização das pensões, Luís Montenegro até provavelmente gosta muito dessa ideia, mas não a vai fazer, porque ele sabe que quer ganhar, tal como provavelmente ele gostava muito da ideia mais ou menos fantasiada de uma coligação com o Chega para lhe dar uma maioria absoluta, mas ele percebeu que estrategicamente aquilo era estúpido. E não fez só por causa disso. Eu não acho que tenha sido uma questão de princípio. Eu acho que é só porque ele é estratega. Eu não acho que ele tenha um princípio naquele corpo. Eu acho que ele é um bocado de tela em branco nisso, mas de facto depois os princípios são por utilidade na altura e lá até está, tem ele é corrido maniqueísta, bem. ele é uma pessoa que... Sim. E Pedro Nuno Santos tem até tem um problema de ter alguns princípios que eu acho que fazem com que ele não seja tão hábil no jogo político. Mas acho que ele vai ganhar Luís Montenegro. Mas não acho que seja por desmérito de Pedro Nuno Santos. É porque se tu olhares, e para terminar, eu acho que terminamos este tema. Eu não sei se queres ir muito mais, mas eu acho que se tu olhar, aliás, não acho, se tu olhares para qualquer, estava o Pedro Cordeiro de Internacional do Expresso, que é brilhante, e grande amigo nosso, a dizer-me isto no outro dia, no apagão que eu encontrei do nada na rua, foi incrível. Estava em Alvalade.
por força das circunstâncias, não interessa, mas estava lá. Eu não vivo lá, mas estava lá e ele estava a dizer-me que até estava a fazer uma pesquisa no outro dia de qualquer de se havia algum país em que isto tinha acontecido, ou seja, que o governo incumbente estava só há um ano, ou há menos de um ano no governo, tinha caído e que a oposição tinha conseguido tirá-lo de lá. Não, ele não encontrou nenhum país, efetivamente. Mas é quase impossível, porque tu ainda estás em estado de graça. Se isto tivesse acontecido daqui a 1 ano e meio, nem é preciso 2 anos. Se tivesse acontecido daqui a 1 ano e meio, 1 ano e tal, eu acho que nós estaríamos numa situação diferente. Mas Pedro Nuno Santos é impossível conseguir ganhar as eleições. É porque as eleições não se ganham pela oposição. Estava a Ana Sá Lopes a lembrar isso num podcast de outro canal. Estava a lembrar isso, que é não é a oposição que ganha eleições, são os governos que perdem. E eu não acho que o governo de Luís Montenegro esteja em posição de perder, apesar de todos os problemas que existem com a Spinum Viva, apesar de todos os problemas que existem com o Luís Montenegro, com a atuação de Luís Montenegro, com o Luís Montenegro já se percebeu efetivamente que queria levar o país para eleições. Ainda por cima, esta semana ficou mais do que claro, porque 7 novos clientes lançados assim do nada, quando supostamente já tinham sido todos. Na véspera do debate, para não poder ser escrutinado a tempo suficiente. É surreal. Depois vai porque dizer... não fez isso antes. Eu sei, mas depois vai dizer assim: não, eu mandei à entidade da transparência porque me pediram. Porque me pediram, sim. E pediram-lhe agora. Não, e não fui eu que lancei para os jornais nem nada. Eu não sei como é que aquilo foi parar lá. Não faço ideia como é que alguém da transparência não disse, estava... prometeu-me que não. Não sei como é que alguém não estava à meia-noite especificamente no portal a clicar a ver se Luís Montenegro ia entregar. Porque ele no meio disto diz assim: eles até me disseram que aquilo foi parar ao Parlamento, portanto não me espantaria que a informação viesse daí. Eu acho surreal. Tipo, tudo isto é ridículo. Ele não tem... Mas eu não sei como ele tem conseguido passar pelos pingos da chuva, porque a oposição também não conseguiu cavalgar isto como seria preciso. E é o que tu dizes, de facto, o país é 99,6% de PMEs e portanto as pessoas acham que aquilo é como as empresas delas. Não é mesmo. Aliás, não sei se queres falar disto, mas 2 dos novos clientes que foram lançados assim do nada são clientes do grupo Joaquim Baixo Rodrigues, que é a gasolineira de Braga, que está entre os principais financiadores do PSD. Isso levanta imensas dúvidas. Eu quero dizer o seguinte, porque o nosso tempo está a acabar, a dizer só isto. Eu não entro na ideia e no ideário populista de que partidos é tudo igual, como nós ouvimos, e eu ouvi, por exemplo, Luís Paixão Martins ontem na NAU a dizer que foi surreal. Santana Lopes, muito obrigada, tu personificaste toda a minha atitude perante aquilo que eu ouvi. Achei que ele se ia levantar outra vez. Eu também, mas acho que lhe disseram, estás a ver? Pronto, pessoas que estão a ouvir, ok, desculpem, vocês não estão a par, mas nós, pessoas que fazemos televisão, sabemos, estão pessoas à nossa volta, não somos só nós que estamos lá na mesa. Portanto, alguém lhe deve ter feito sinal, tipo, não se levante, mas ele tirou o microfone da lapela e não falou. Vão ao YouTube, não sei, voltem para trás na box. Ao Twitter, eu acho que Twitter, e o Luís Paixão Martins comparou o facto, a questão de Luís Montenegro com o caso Manel Pinho e disse a seguinte frase: Luís Montenegro passou a ideia de que somos todos corruptos, eu sou um bocadinho tão corrupto como todos nós somos. E Santana Lopes passou-se completamente. Eu não entro nesta ideia, não é? Eu não entro de todo, mas é um facto que muitas pessoas que estão nos partidos não têm nenhuma capacidade intelectual nem nenhuma capacidade académica em que conseguissem sobreviver em termos profissionais se não estivessem ligados a um partido, que lhes é projetado um conjunto de amizades e conhecimentos profissionais, não porque são manifestamente pessoas que podem trazer um grande valor económico às empresas que depois com as quais vão colaborar, mas porque é expectável por essas empresas que é uma rede de influência que é comprada. Nada disto é ilegal, mas isto acontece. E Luís Montenegro foi visto como uma pessoa no Norte, nomeadamente em Braga, tal como Hugo Soares, como pessoas que podiam invariavelmente chegar a uma posição de perto do poder. Isto é chamado nos Estados Unidos como lobby. E é chamado nos Estados Unidos como pressão de influência, como exercício de pressão de influência. Em Portugal é chamado ter amigos com os quais vais jogar golfe em vez de ires à Ucrânia fazeres uma conferência de imprensa e estares em representação de Portugal. Pronto, em Portugal chama-se isto. E eu não estou com isto a dizer que, e não acho
que exista uma troca de dinheiro saco azul direto entre PSD e gasolineiras e coisas desse género. Estou a dizer sim que Luís Montenegro, pessoa que não é brilhante academicamente, pessoa que nunca foi um advogado de sucesso, pessoa que não conseguia ganhar um caso em tribunal para salvar a sua vida, conseguir gerir depois e fazer a componente de gestão em milhares de euros, centenas de milhares de euros e em milhões de euros de empresas, sim, lamento, é porque foi expectável por essas empresas que Luís Montenegro pudesse vir a ser Primeiro-Ministro de Portugal, ou no mínimo, líder do PSD. Mas, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto. Não, queria só dizer uma coisa, que entristece-me só que em Portugal, por muito que as pessoas possam achar normal uma data de práticas empresariais duvidosas, por muito que as pessoas achem, pronto, ele tem só amigos e está a fazer o que toda a gente faria e está-se bem. Ou seja, que achem que isso é ok, tudo bem, consigo entender, choca-me que as pessoas achem que é ok a omissão e guardar silêncios há meses e estar a dizer que é a oposição que está a fazer uma cabala contra ele, mais os jornalistas, mais os comentadores RTP, também, mais toda, exato, a RTP mais a Santa também. Rita de Cássia, Toda a gente está numa cabala contra ele porque ele já deu tudo o que tinha a dar e de repente vai dando as informações, desculpem-me o termo, às mijinhas. Percebes? É que no fim ele agora lançou mais 7 clientes e a pergunta que vem é: porque já está tudo ou não? E porquê que não deste antes? Porquê que não deste antes? Porquê que nas 1000 e tal páginas que entregas ao Luís Rosa do Observador isso já não estava lá? Porque ele, quando entregou isso, disse a toda a gente: já está aqui tudo. Mas agora não estavam esses clientes. Ninguém que não tenha o mesmo nível de transparência que eu tenho. Mas qual é o nível de transparência? Ele não tinha dito nada, aparentemente, percebes? É isto que me choca e choca-me que as pessoas não valorizem isto, que não olhem e digam: bom, espera aí, temos um primeiro-ministro, vamos eleger um primeiro-ministro que tem um problema gravíssimo com a transparência. Isto não me interessa enquanto eleitor, interessa-me imenso. Pronto, é só isso que me choca. Eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e é verdade, e tens toda a razão. As pessoas têm esta coisa de isto é normal, toda a gente faz. É o país dos 511 acham... quando acabam os jantares. Pronto, é isso. E não acham que seja assim tão grave, eu percebo. E está a ser difícil para a oposição passar o grave que isto é. Mais a ABB em Espinho, que nós também não conseguimos, mas se calhar depois podemos fazer tipo um special a dissecar isto, porque isto é surreal. Mas, mais tudo isto, mas eu percebo, as pessoas não conseguem perceber, não querem perceber, estão-se a marimbar. Mas é óbvio perceber que ele está a esconder informação. Porque está. Se não estivesse, já tinha lançado isto antes. Ele já podia ter lançado, ele podia ter evitado eleições. A pergunta a seguir é: então querias mesmo eleições? Pronto, não tinhas de ter lançado a moção de confiança. Lançavas tudo e dizias assim: pronto, se vocês tiverem um problema, lancem vocês uma moção de censura. Já está aqui tudo fora. Pronto, estava tudo bem, não íamos para eleições. Ele quis pôr o país nas eleições num momento de instabilidade internacional e nacional. Porque ele achava que se fossem eleições daqui a uns meses era pior para ele. Pronto, eu sei, está bem, isso é óbvio. Ele depois admitiu ao Gocha que queria de facto tipo eleições. Pronto, e é isto que temos. Bom, e nós não queríamos deixar de terminar este programa e passarmos às sugestões sem vos falarmos. Como podem ter ouvido no nosso último programa, até foi uma sugestão da Marisa Matias, vocês irem para a rua no 25 de Abril, mostrar e dizer aos portugueses e deixar claro que o 25 de Abril não é uma festa que ficou parada no tempo. O 25 de Abril é uma festa popular que é feita nas ruas e pelas pessoas. E tivemos a triste notícia durante o dia. Eu estava em estúdio aqui na SIC quando começaram os desacatos por manifestantes. Eu quero ser muito clara, não é extrema-direita, não é uma extrema-direitazinha. Estamos a falar de neonazis. Estamos a falar do grupo 1143 e de Mário Machado, que foram responsáveis pela morte de Alcino Monteiro no Bairro Alto há bastantes anos. E eu gosto sempre de relembrar o nome de uma das vítimas do extremismo, da extrema-direita e do fascismo e do neonazismo, que estavam numa manifestação a gritar Salazar, Deus, Pátria e Família, e mostra, e vou terminar dizendo isto, que estas pessoas só se preocupam com as forças de segurança quando lhes interessa. Quando as forças de segurança lhes dizem vocês não podem fazer uma manifestação, eles vão e fazem. Só se preocupam de facto com a ordem quando lhes é conveniente, porque quando estão manifestamente numa circunstância de começarem desacatos, tapam as caras e começam a bater em pessoas que estavam a contra-manifestar-se nessa circunstância.
E queria terminar por dizer e de relembrar que noutra manifestação do Chega relativamente à imigração foi dito pelo Grupo 1143 que iria estar nessa manifestação e foi dito na Assembleia da República por Rui Tavares, claramente, disse isto, que dizia e pedia ao Chega para dizer em microfone aberto que se distanciavam desse grupo e que não queriam que eles fizessem parte da manifestação. André Ventura escolheu não dizer nada. Portanto, como diz a minha avó, se cheira a pato, parece um pato e tem penas, é um pato. Se vocês não tiveram no nosso Lei da Paridade ao vivo, no primeiro, vão ao segundo, porque a Adriana já tinha feito esta coisa e eu tive ia tendo um ataque de riso em palco, porque é verdade, teve graça. E vocês foram muito queridos, os que estiveram lá, porque também se riram. Eu queria só acrescentar uma coisa, que é a própria deputada do Chega, Rita Matias, foi para a televisão nesse dia tentar defender, a dizer que eles tinham sido provocados tanto por manifestantes, não eram manifestantes sequer, eram por pessoas que estavam a celebrar a liberdade, como pela polícia, não sei o quê, porque eles é que foram provocados, eles não provocaram ninguém. E para mim choca-me que um partido que esteja na Assembleia da República tenha tanta vontade de defender estes tipos, sabes? Choca-me. Não sei porquê. Se vocês forem ver as imagens, eu não sei se já devem ter visto, mas é surreal. Eles vão para cima de pessoas que estão a cantar, na boa, estavam de costas, e eles chegam lá, um tipo mesmo, tipo cinzento, que me lembro bastante bem, bastante forte, que vem e começa a dar uma chapada a um miúdo. E um deles, depois um dos fascistas, levou um chapadão da polícia. Adorei esse momento. Eu também. Pronto. Eu não apologia à violência. Não é mesmo, mas grande, não é mesmo, mas grandes forças de segurança, sim, de facto, que nós temos. Por favor, não se deixem instrumentalizar por estes tipos que, na verdade, não querem saber de vocês, só querem saber de violência e de poder deles. Portanto, mas olha, passando para as nossas sugestões, não sei se queres começar tu. Posso começar para terminar num bom tom. 3 chefes fabulosas portuguesas com a curadoria do Nelson Marques decidiram fazer um spin num preceito machista que é a Ladies' Night. Então, estas 3 chefes absolutamente fabulosas, a Catarina Correia da Casa de Chá de Boa Nova, a Luísa Borrato do Bubus e a Ana Moura do Lamelas, decidiram fazer jantares temáticos em que num dos meios que mais peca por poucas mulheres poderem aparecer e fazerem parte, embora sejam a coluna e a espinha dorsal do meio gastronómico, estas 3 chefes vão fazer jantares nos seus respectivos restaurantes. Eu convido cada uma dos nossos ouvintes para eu as outras não conheço, mas a Ana Moura conhece bem e ela é impecável. É muito boa, favor, vão. É mesmo muito boa. Vão ver e, como é espalhado pelo país, vocês têm a oportunidade de irem pelo menos a um deles, para demonstrar também que é preciso sim dizer que no meio profundamente machista, no meio que penaliza as mulheres, fazer este tipo de esforço acho que é mesmo muito, muito bem visto e acho que merece sempre ser falado sempre que é necessário. E os meus grandes parabéns às 3 chefes e ao Nelson Marques por ter tido esta ideia. A minha sugestão ainda é temática do 25 de Abril, até porque está a acontecer agora e, por favor, se conseguirem, vejam, porque é uma série do Edgar Pera muito boa, que é Daqui Houve Resistência, que faz ao longo de 5 episódios, retrata a luta antifascista em diferentes locais do país. Acho que é hoje, dia 1 de maio, que estreia a luta antifascista em Guimarães, que é muito fixe, acho que vale mesmo a pena. Eu tenho um interesse especial na série, mas mas por favor vejam, acho que vai dar na RTP1 próximo das 11 da noite. Portanto, qualquer coisa puxem para trás. É uma boa série para um dia de feriado / quase ponte. Nós vamos estar a trabalhar. Exato, nós vamos estar a trabalhar, mas é uma boa série, tem 5 episódios. Conheçam um pouco mais da nossa história. Por acaso faz falta haver séries e produção cultural a refletir sobre a história portuguesa a sério. E portuguesa e feita em Portugal. Exato, é isso. E assim sendo, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana, já com uma nova convidada.